Olá, povo de Axé, sejam bem-vindos à bênção. Pois é, vou esperar o pessoal ir chegando e entrando. Tivemos um problema no nosso workshop hoje. Na verdade, o workshop vai acontecer naturalmente e normalmente, porém não no canal do YouTube, como eu esperava. Vou esperar vocês ir entrando e eu vou explicar para todo mundo como vai funcionar hoje. Como não deu tempo de imprimir o e-book, eu estou aqui com a capa do e-book no celular da mãe Nercina. Já fizeram o download? Você entrando aqui no meu Instagram, existe um link na bio que você consegue fazer o download Despacho Consciente. Eu sempre, desde criança, eu ia na natureza, eu sempre via aquele descaso todo. Isso sempre foi um grande incômodo para mim, né? Eu penso que algumas pessoas que estão aqui na live não deve ser diferente. É incômodo você chegar em um lugar que deveria ser limpo, deveria ser bonito, deveria ser belo e não tem tudo isso, né? Então isso provoca uma reflexão na gente também. Então, pessoal, o que acontece? Hoje eu tive alguns problemas técnicos aqui com o meu notebook, com o canal do YouTube também. Então, como meu canal ele é novo, eu não consigo fazer live pelo celular igual eu estou fazendo aqui para o Instagram. Então, o que acontece? Não adianta parar e não acontecer o workshop. Afinal de contas, era para ter sido semana passada, acontecer algumas eventualidades e vai acontecer hoje. Então, o que acontece? Ele só vai mudar de rede social, de canal. Vai acontecer aqui no meu Instagram então, certo? Quem aqui já leu o e-book? Quem aqui já leu, gostou? Eu quero saber. Como que tá aí para vocês o áudio, a imagem, para a gente poder iniciar? Sejam bem-vindos. Boa noite, Mutumbaxé, Pai Logum abençoe. Como está a imagem e o áudio para vocês? Maravilha, maravilha. Vou esperar um pouquinho mais de gente entrar e a gente já dá início no nosso workshop. Que bom, obrigado. Dário, eu amei o e-book, agradeço, axé. E o interessante desse e-book que ele traz algumas dicas, né? Então não é só o despacho consciente, mas o que você pode fazer na natureza, né? E não deixar aquilo lá também. Então tem esse tipo de dica aí também. Pessoal, existem algumas pessoas que eu sei que não dão a mínima para esse assunto, realmente não estão nem aí. É triste, porque quem é de axé, quem é de orixá, quem tem suas entidades, o mínimo que se espera é que tenha uma postura de responsabilidade, principalmente quando você vai na casa do outro, principalmente quando você vai na casa de orixá. Casa de orixá é mata, é cachoeira, é rio, a natureza em si é o lugar dos nossos orixás. Então quem vai até a natureza, o mínimo que se espera é não deixar o lixo. E por isso, diante desse incômodo, diante dessa situação toda, né, eu acabei idealizando esse e-book para vocês. Eu espero que vocês divulguem, que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que não dão a mínima para esse assunto, mas a partir do momento que você se importa, a partir do momento que você acredita que é importante e que deve existir uma mudança diante de tudo isso, você é uma pequena mudança que vai atingir uma outra pessoa e assim por diante. Várias pessoas vão começar a se preocupar e a entender. Muitas vezes tem pessoas que realmente se preocupam, pensam, mas não têm atitude de mudar algo, ou algumas acabam não tendo conhecimento, né? Então é interessante que haja essa mudança. Quando existe essa mudança, a natureza agradece, todo mundo fica feliz, e quando você vai tomar um banho de rio, quando você vai tomar um banho de cachoeira, quando você vai na mata, você não encontra caco de vidro, você acaba aproveitando aquela natureza. Afinal de contas, ninguém procura uma água para se banhar suja.
Ninguém procura uma mata queimada, ninguém procura uma mata sem folha verde, não é verdade? Então o que se espera é que quando você chega num lugar desses, bonito, intacto, sagrado, a gente espera o quê? Que a pessoa conserve. Eu tenho aqui meu sobrinho de santo, o gato Yuri, lá em Juquitiba, tem a Cachoeira do Palomar. Você deve ter visto já lá, sobrinho, que o pessoal deixa até a tenda inteira de Umbanda lá. Você chega lá, tem umas Maria Padilha de 1,5 m, tem umas Nossa Senhora da Conceição ali, imensa. Fora que tem gente que deixa roupa de boiadeiro, roupa de caboclo e desmancha tudo e deixa lá. Você não precisa nem na loja de artigo religioso. Você chegando lá, você já vai pegando aquilo que você quer e vai embora. Brincadeira, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Você já deve ter visto a Cachoeira do Palomar, né? Yuri. Esperar responder. Sim, ali tem muita coisa que o pessoal deixa ali, muita coisa mesmo. Bom, pessoal, vamos iniciar o e-book e essa live ela vai ficar salva para o pessoal. Então, depois quem quiser ver, ter acesso ao workshop, essa vai ser a segunda etapa. A segunda etapa é o workshop que está acontecendo hoje, então é uma live que qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode ter acesso, né? E essa live ela pode também ser compartilhada. Então quem tiver aqui na live, eu peço por favor compartilhe, manda para o seu irmão de santo, manda para o pessoal do seu terreiro, do seu axé, compartilha. Afinal de contas, essa é uma live que ela visa conscientizar pessoas. Quanto mais pessoas têm acesso a essa live, melhor é. Então a gente atinge o nosso propósito, conscientizar pessoas. Conto com vocês, viu? Vamos apertando ali naquele aviãozinho ali, mandando pro pessoal, ó. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Essa live vai ficar salva. E uma questão bem interessante que eu quero explicar aqui. Eu gosto de explicar várias vezes para não ter dúvida. E principalmente porque existem pessoas que não entendem esse projeto. Né? Já teve pessoas que vieram me perguntar: mas pai, o porquê desse projeto? Por que ele está acontecendo? O porquê que o senhor está falando sobre essa questão de despacho consciente? Então é importante a gente explicar isso também. Esse projeto, Despacho Consciente, um Dever Ancestral, ele tem 3 etapas. A primeira delas foi o lançamento do e-book. Então você consegue encontrar esse e-book no meu Instagram, no link que existe ali, no Linktree, que fala, né? Então ali você clicando Despacho Consciente, você vai ser direcionado para uma página e ali você vai poder colocar o seu e-mail e receber esse e-book no seu celular ou notebook, como quiser. A segunda etapa é hoje, no caso, o workshop que vai acontecer nas redes sociais. Então eu peço que vocês divulguem para o maior número de pessoas. Essa live vai ficar salva. Eu vou tentar também colocar ela no meu canal do meu YouTube também depois, para depois quem quiser conseguir compartilhar também e ter acesso também. Afinal de contas, esse e-book é assim, eu falo sobre o despacho consciente e tem um bônus no final. Não adianta falar sobre despacho consciente e não ensinar ninguém a como fazer esse despacho consciente, certo? Então vamos lá. E a terceira etapa, mais importante, quando a gente fala sobre conscientização, é um trabalho que você volta e bate na mesma tecla. Você conscientiza pessoas, você fala várias vezes, você cria aquele campo para que você possa atingir o seu foco e o maior número de pessoas. Então a terceira etapa desse projeto serão as palestras para as casas de axé. Então toda casa de axé daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha cidade, eu estou à disposição. Seja você de Umbanda, seja você de Quimbanda, seja você de Candomblé, eu estou à disposição para oferecer essa palestra, oferecer esse workshop. A gente sabe que muitas vezes no dia a dia, nossa família de axé, nosso zelador, nossa zeladora, ou outras pessoas que são cargos dentro de uma casa de axé, madrinha de Umbanda, mãe lá de Umbanda, pai de Umbanda, enfim, todos eles têm várias ocupações. Então esse trabalho que eu estou fazendo muitas vezes, de parar, explicar, ensinar,
explicar toda essa questão, é uma questão que você tem que se preparar para poder fazer. Logicamente que um pai, um zelador sabe o que é certo e o que é errado dentro do seu axé, mas eu estou à disposição para todo mundo que desejar, todo mundo que quiser receber essa palestra no seu axé, estou à disposição e vou de muito gosto. Sim, Yuri, São Paulo ano que vem, viu? São Paulo eu vou estar em Ano que vem eu vou estar em São Paulo. Bom, pessoal, vamos começar. Bom, para quem não viu, essa é a capa do e-book. Fiquei muito feliz. Afinal de contas, esse foi um ano que... Nossa Senhora! Então, quando a gente acaba fazendo algo que você agrega na vida de uma outra pessoa, que você acaba trazendo um discernimento para as pessoas, trazendo um tipo de reflexão, principalmente ligado à natureza, é muito importante. Então, o nome desse projeto e desse e-book se chama Despacho Consciente, um Dever Ancestral. Dever ancestral já diz tudo, né? Nota do autor. Quase todas as vezes que eu visitava as matas e as cachoeiras, sempre me deparava com muito lixo. Alguns deixados por banhistas e outros por irmãos de fé. Interessante dizer que quando você encontra essa poluição toda, ela não é só culpa do povo de Axé. Ela é culpa também de pessoas, vamos falar ali os cidadãos, né? Que vão ali na cachoeira tomar o seu banho, vão na mata, vão fazer trilha, enfim. O que acontece? Quando essas pessoas vão na natureza, muitos deixam fralda, garrafas PET, enfim, uma série de situações que não cabe estar na natureza. Então é fundamental que as pessoas tenham o discernimento, que elas tenham o trabalho de pegar uma sacola plástica, colocar vários elementos ali dentro, levar para a natureza e voltar com aquele lixo. Afinal de contas, uma mata, uma cachoeira, um mar não é lixão para poder ficar com esse mundaréu de lixo ali. Não é certo? E é interessante que muitas pessoas que tiram a sua CNH, tiram a sua carteira de motorista, essas pessoas elas têm acesso à informação. Isso, inclusive, você estuda na escola. Então, eu não entendo por que tanta gente acaba tendo esse comportamento infantil, egoísta e esse grande descaso que existe. Então, vamos dar continuidade aqui. Sempre me questionei o porquê de tanto desrespeito com a natureza. Afinal, os espaços naturais proporcionam qualidade de vida e são base para a nossa sobrevivência. Nossos grãos e vegetais vêm da terra. A minha insatisfação não é apenas sobre a possível falta de elementos naturais de qualidade, mas também com o grande descaso que existe. Muitos usam e abusam de águas puras e matas abundantes, de forma egoísta. Por que egoísta? Vai lá, usa, abusa e deixa aquela sujeira toda. Então, não tem outro nome para isso, né? Escravizando e destruindo a sagrada natureza. Segunda página. Interessante dizer que esse e-book ele tem 21 páginas, tá? Fazemos parte desse sistema e não zelar por ele é uma grande ingratidão. A gente aprende dentro do axé a ser grato. A ser grato pela comida que você come, a ser grato pelo dinheiro que você tem, pelo trabalho, pela família, pelo chão que você pisa, pela água que você bebe. Então, quando você vai até a natureza, você tem um fardo na sua vida. Você tem um monte de negatividade na sua vida. Existem magias dentro do candomblé, dentro da umbanda, que você acaba cuidando dessa sua parte espiritual e deixando na natureza aqueles rituais para que a natureza absorva aquela negatividade. Então, quando você vai até lá, quando algum sacerdote vai até lá, deixa aquele mundaréu de sujeira, aquelas sacolas, um monte de vela pegando fogo na mata, o sangue não vai ficar feliz. Eu vou chegar nessa parte. Então é uma grande ingratidão você usar algo, destruir e ainda você vai embora. Só que quem é de axé vai embora e um dia vai voltar. Eu sou de Logum Edé, então existem muitos rituais que eu faço para o meu pai Logum Edé na mata, na água. Oxum não é diferente, Oxóssi não é diferente. Então quem vai até a natureza sabe que um dia vai precisar novamente.
Então é dispensar. E existe um outro agravante, que é o quê? Você foi, usou e deixou sujo para que a outra pessoa vai chegar e vai encontrar aquilo ali tudo sujo, tudo bagunçado. Que sacanagem, né? Que sacanagem. E ali eu te pergunto, o que você aprendeu dentro do axé? Quando você... Existe algumas casas de axé que cobram que os seus filhos se agachem diante do seu zelador, da sua zeladora. Então ali você aprende o quê? Respeito, humildade. Você aprende dentro de uma casa de axé gratidão. Então como que você não coloca em prática? E quando você vai lá deixar o seu fardo na natureza, a natureza, muito benevolente, absorve aquela negatividade, te proporciona uma boa energia e você paga com o quê? Com a ingratidão, deixando aquela sujeira toda. Então é o cúmulo do absurdo, né? Tenho por meio deste e-book trazer, a certo modo, os ensinamentos de meu pai Logum Edé, de levar o senso de justiça e estrategicamente promover a união para um bem maior. Somos filhos das águas, da terra, das matas, dos ventos e do fogo também. Todos que pisam e desfrutam do Aie devem honrar o chão que percorrem livremente, de forma consciente. Toda mudança acontece a partir do momento que uma pessoa se incomoda. No caso, essa sou eu, viu? Eu e um monte. E tenho certeza que esses 10 que estão aqui comigo se incomodam também. Pessoas que buscam mudanças positivas transformam o presente e garantem o futuro. Já diz tudo, né? Para quem está entrando agora, o nosso workshop começou não no canal do YouTube, infelizmente, eu tive alguns problemas técnicos ali. Então é fundamental que esse workshop aconteça. Então, né, o meu maior público está aqui no Instagram. Então, todo mundo que entrar agora, por favor, compartilha, envia para o seu irmão de fé, envia para o seu babá, para a sua iá, para a sua equed, para os seus irmãos de santo, enfim. A partir do momento que você compartilha, você está ajudando para que um futuro seja diferente. Para que quando você chegue na cachoeira, você encontre uma cachoeira limpa e não cheia de sujeira. Quando eu falo sujeira, eu não falo sobre as nossas oferendas. Eu falo sobre a sacolinha, a garrafa de vidro, a garrafa PET, a taça da pombagira. Tem gente que leva a taça da pombagira para a encruzilhada, gente. Acredita? Vamos lá. Índice. Capítulo 1. Tipos de oferendas e objetos usados. 2. Recipientes biodegradáveis. E presente do autor. Oferenda para caboclo e boiadeiro. Introdução. Há uma ligação inseparável entre a natureza e o mundo espiritual. Quando dizemos que a natureza é parte inerente da filosofia de vida africana, bem como dos orixás que cultuamos, estamos ressaltando a nossa responsabilidade ancestral em cuidar e zelar das riquezas naturais do meio ambiente. Em Itã, Contos e Lendas dos Orixás, percebemos a natureza de cada divindade e os elementos que compõem as características de cada um deles. Se Oxum é a Senhora das Águas, é nosso dever zelar pelas cachoeiras e riachos. Se a mata é de Ossain e dos senhores da caça, é nosso dever mantê-las limpas. E vamos aqui para a 6ª página. Kosi Ewe, Kosi Orixá. Essa frase, ela é bem conhecida. E existe uma outra que eu trago para vocês que é bem interessante também. Afinal de contas, sem água não se faz nada dentro do axé. Não se faz nada. Kosi Omi, Kosi Orixá. Então, sem folha não há orixá, sem água não há orixá. Então, o que acontece? Quando você faz aquele omieró, abô, vamos falar assim, tem vários nomes, né? Algumas tradições chamam de omieró, outras chamam de abô. O que acontece? Não tem como você fazer um banho de folha sem água. Não tem como você fazer um banho de folha sem as folhas. Então, quando eu digo Kosi Ewe, Kosi Orixá, Kosi Omi, Kosi Orixá, não existe orixá sem folha e sem água também. Em uma iniciação orixá, em um ebó que você faz para uma pessoa, é fundamental esses elementos. A água, ela afasta a morte.
A água, ela afasta a doença. A água, ela aplaca as negatividades. Ela dá um bom caminho. E a água, ela representa a fertilidade natural que existe. É importante lembrar que as práticas litúrgicas das religiões de matriz africana consistem na utilização dos elementos da natureza. Só um pouquinho, a gente vai falando e ali engasga, né? Então não dá. Então, voltando, por isso quem é de axé tem a obrigação de lutar pela conservação dos espaços naturais. Assim como todas as pessoas que não são da religião. Afinal de contas, para você poder zelar pela natureza, você não precisa ser do axé. Basta que você tenha bom senso, basta que você tenha consciência. Afinal de contas, quando você vai passar suas férias, você vai para onde? Você vai para o mar, você vai para uma área litorânea, você vai para uma cachoeira, você vai para um campo, você vai para uma fazenda. Por quê? Ninguém quer ficar na cidade. Então imagina, se não existe natureza para poder te acolher, para você poder relaxar, descontrair, fica impossível. Então, quando a gente vai até um lugar desse para poder aproveitar dos benefícios desse lugar, é fundamental que você também zele por ele. Porque se você não zela, amanhã você não vai ter nenhum lugar para você poder visitar, relaxar e ficar à vontade. Não vai ter férias, né? Imagina passar as férias na cidade. Pois é. Está nas nossas mãos a responsabilidade de honrarmos nossos ancestrais, valorizando a vida existente na natureza. É uma responsabilidade ancestral e um dever como cidadãos. Afinal de contas, a relação vivenciada até os dias de hoje, nas religiões de matriz africana, especialmente no candomblé, é baseada na consciência ética. Por que eu digo consciência ética? Desde o momento que você entra dentro de uma casa de axé, como a Abian é aquele que tem vontade de nascer, é aquele que não se iniciou para o orixá ainda, é aquela pessoa que chegou e está conhecendo a religião, ela está conhecendo aquela nova família, aquele novo universo, ele está aprendendo também como funciona a dinâmica daquele espaço religioso, daquele espaço sagrado também. Então o que acontece? Desde o Abian, o Iaô, o Ebome, enfim, e os cargos, até o Babalorixá ou Ayalorixá, todas essas pessoas, elas formam uma comunidade. E nessa comunidade é ensinado que você deve ter responsabilidade, é ensinado que você não pode ser uma pessoa egoísta. Por isso que quando você passa muitas vezes por um oráculo, por um jogo de búzios, você aprende, por exemplo, vou dar exemplo aqui, meu sobrinho de santo que está aqui. Yuri, você não pode ser egoísta, tá, Yuri? Eu sei que você não é, mas você vai ser o exemplo aqui, tá bom? Então, Yuri, dentro dessa consulta aqui, seu orixá está dizendo para você que você não pode se comportar dessa forma, porque você vai afastar a boa sorte e o axé da sua vida. Então você tem que ter um comportamento, né? E você vai aprendendo isso dentro do axé. Por exemplo, a não brigar. Quem briga perde axé. Então, não falar palavras ruins. Então, você entra no novo mundo de uma certa forma bem espiritualizada. Então, você aprende a como se comportar. Então, é feio quando a gente vê gente que já é de axé, velha de santo, que acaba sendo muito lambão, né? Então, fica a crítica aí. Bom, já falei essa parte. Afinal de contas, a relação vivenciada até os dias de hoje, nas religiões de matriz africana, especialmente no candomblé, é baseada na consciência ética. Bom, essa parte eu já falei, né? Portanto, o dever e o bom senso devem ser praticados. Ser negligente diante da mãe natureza é ser contrário ao axé e a todos os ensinamentos vivenciados dentro de um ilê axé, dentro de uma casa de axé. Então, o que acontece? Quando você chega na sua casa de axé, você aprende tanta coisa. Às vezes, quando você está ali ajudando, varrendo um chão, né, do barracão, você está varrendo o quintal do terreiro, ali você está aprendendo o quê?
a ajudar, você está aprendendo a ser solícito, você está aprendendo que você está dentro de uma comunidade, você está aprendendo a ser grato, você está doando o seu tempo também. Então, dentro de tudo isso, você aprende a ser um novo ser humano. Existem pessoas que realmente não procuram isso para suas vidas. Existem pessoas que não gostam de se doar. Existem pessoas que realmente não querem nada com nada. Direito de cada um, livre arbítrio. Ponto final. Porém, né, a gente sabe que pessoas que são úteis, pessoas que agregam na vida do outro, pessoas que se envolvem com tudo isso, são pessoas que são sempre bem-vindas. Quando eu digo a questão da utilidade, ninguém procura uma pessoa que não vai agregar na sua vida, ninguém procura um amigo, ninguém procura uma amiga que não vai ter uma boa amizade para poder oferecer. Ninguém procura uma casa de axé, ninguém procura uma família de axé que não vai agregar na sua vida espiritual. Então, se você aprende, todo o aprendizado deve ser praticado. Se você aprendeu, deve ser praticado. Não adianta você aprender e não praticar. É uma perca de tempo. Capítulo 1. Tipos... Deu um zoom sem querer aqui. Capítulo 1. Tipos de oferendas. Esse aqui foi um bori que eu dei. Eu arrumei nessa bacia de ágate para poder despachar na água. Então, eu arrumo geralmente dessa forma. Tem gente que não arruma dessa forma, mas... é minha maneira de demonstrar o meu amor, o meu afeto e o meu carinho pelo sagrado também. Logicamente que a bacia de ágate não ficou lá, tá? Caso alguém pergunte. Mais um copo de água, porque quem fala tem que umedecer aqui as cordas vocais para, né, não engasgar, não ficar pagando o mico aqui. Quem está entrando agora, sejam bem-vindos. E eu quero pedir para vocês que vocês possam compartilhar, né, esse workshop. Afinal de contas, é um workshop, é um ensinamento para vocês. Esse workshop ele vai ficar salvo para que todos possam ter acesso. Então compartilha, envia para sua família de axé, envia para o seu pai, para sua mãe de santo, para o maior número de pessoas que você puder. Afinal de contas, esse é um projeto de conscientização ambiental. Não adianta a gente falar sobre meio ambiente e deixar um monte de poluição no meio ambiente. Sim, eu me preocupo e muito com essa questão. Então não adianta você chegar na natureza e estar ali daquela forma que está. Bom, capítulo 1, tipos de oferendas. Oferendar aos orixás é uma oportunidade de agradecer e também mudar algo que não está bom. Toda oferenda combinada com fé, possui a capacidade de transformar e equilibrar vidas. Bom, quem já passou por ebó, quem já oferendou um adimu orixá para sua divindade, quem cultua Exu na sua vida, quem está em harmonia com o seu orixá, com o seu ori, sabe, né, o poder que tem uma oferenda, o poder que tem um ebó na sua vida. Então é fundamental. Afinal, a magia é o poder da transformação e os alimentos são portadores de axé. Por isso, né, que todo o ebó é passado no corpo também. Absorve aquela negatividade que você possui naquele momento. Desde o preparo dos alimentos até o momento da entrega, há intenções e pedidos que potencializam a força da oferenda. Aqui separei elementos corretos para um despacho adequado e os considerados reprováveis. Bom, oferendas naturais. São oferendas feitas utilizando elementos da natureza, exemplo, flores, frutos, grãos, carnes, tudo que é orgânico e biodegradável na natureza. E aqui são as oferendas que agridem a natureza. São oferendas feitas utilizando elementos que não são da natureza. Exemplo, vidros, panos, objetos plásticos, garrafas de vidro, garrafas PETs, tudo que não faz parte da natureza produzido pelo homem. Uma vez eu fui numa cachoeira aqui em Campo Grande chamada Cachoeira da Macumba. O nome já diz, né? Você chegando ali na parte
é a barranca do rio, né? É o caminho que interliga ali para a cachoeira. Você vê tanto caco de vidro, então imagina só, você é banhista, você vai até... Olha só que chique, hoje a gente tem gente da Alemanha até, axé, ô! Pessoal, sejam todos bem-vindos, que Pai Logum abençoe grandemente. Então, eu quero pedir uma coisa para vocês, enviem, filha, Bruna, você que está aqui, já manda tudo para seus irmãos de santo, já compartilha, porque esse workshop ele tem essa intenção de agregar, de trazer conhecimento e combater todo esse lixo que fica na natureza. Então o que acontece? A gente que é de axé, pelo menos aqui em Campo Grande, a gente vai começar a fazer ações ambientais, ir até a natureza, limpar a natureza, enfim, isso é um projeto. E eu quero dar uma dica para você que é de axé. Você na sua cidade tem cachoeira, tem natureza? Vamos até a natureza, no caso vocês, né, porque é uma outra cidade, é um outro estado, vão até a natureza e ali, façam aquela limpa. É justo e eu tenho certeza que o Orixá vai ficar muito feliz com vocês, tá? Então, eu fui uma vez e tava aquele caminho cheio de caco de vidro. Ali para você cortar o pé é daqui para ali. Se você não tem cuidado, né? Se você é aquela pessoa desastrada às vezes, que você não viu, ali você já cortou o pé, já acabou com o ritual, já, enfim, atrapalhou tudo. Então, a gente que é de axé, a gente tem esse dever ancestral de zelar pela natureza. E assim, uma vez eu fui na cachoeira, tá lá aquela cachoeira linda caindo, e do lado, aquela vela de 7 dias. Todo mundo sabe que vela de 7 dias, ela é muito frágil, qualquer ventinho apaga. Agora você imagina o ser humano que colocou aquela vela de 7 dias do lado de uma cachoeira. Será que ela ficou acesa? Então, gente, o que acontece? Tem muita coisa que a gente pode ressignificar. Uma vela de 7 dias você pode colocar no seu altar na sua casa. Sim, você pode ter um altar na sua casa. Você pode deixar no congá no seu terreiro. Você pode... Agô, pai, tudo bem no terreiro? Como que estão as coisas? Ô, pai, eu queria colocar a cabeça para minha mãe Iemanjá, queria colocar a cabeça para meu pai Logum Edé, eu queria acender uma vela. Então, gente, atitude. Você não precisa, toda vez, por exemplo, que você vai no jogo de búzios, esperar que o Orixá fale para você, tem que fazer tal ebó, tem que fazer tal adimu. Você pode, por exemplo, levar flores para Oxum, você pode, por exemplo, levar vela, né? Lá no seu terreiro, na sua casa. Demonstre a sua fé, fortifique o seu laço que você tem com o mundo espiritual. Entende? E quando você for na natureza, quando você for nas águas de Oxum, leve flores para ela, ela vai ficar muito feliz. Oxum é vaidosa, Oxum gosta de ser reverenciada. Bom, vamos lá. Então a gente está aqui na página 9. Negócio aqui. Vamos lá. Página 9, objetos que não ficam na natureza. Aqui eu deixei uma foto que inclusive eu encontrei nessa cachoeira da Macumba. Então assim, você pode ver aqui, deixa eu encaixar aqui. Vou deixar assim para vocês poderem ver. Tá vendo que tem um monte de prato, tem uma abóbora laranja bem ali no meio? O que acontece? Esses pratos aqui são pratos de papel. Sabe quando você faz um... Deixa eu ver, como que eu vou te explicar isso aqui? Geralmente o pessoal que vende marmita, né? É uma macumba horrorosa, né? É minha visão, tá, gente? Me desculpa, mas não dá. Tem gente que pega... Sabe aquela marmita de frango assado? De alumínio? Sabe, tem gente que faz padê para Exu e coloca ali. Por favor, não faz isso. É muito feio, entendeu? É feio e destrói a natureza. Então, nesses papéis aqui, não precisa, gente, entendeu? Não precisa. Você pode usar folha, né? E eu vou explicar aqui para vocês como vocês podem fazer. Então, assim, tem muita gente que faz, é importante fazer realmente sua oferenda, mas não vai deixar lixo na natureza, né? Não vai deixar, né? Principalmente aquele recipiente de alumínio, né? Isso, Yuri, é o prato de isopor, justamente esse. Imagina, você é uma divindade, aí você vai e encontra um prato de isopor na natureza. Aí eu já não aceitava, vou ser bem sincero para vocês, eu não aceitava não, entendeu? Mandava todos com o burucu de volta. Poxa, tá indo lá na natureza, deixando um monte de sujeira? Sacanagem, né? Bom, vamos lá. Então,
O que a gente encontra geralmente na natureza? Alguidares, plásticos. Alguidar ainda é barro, né? Mas mesmo assim não é legal deixar alguidar. Eu, quando encontro, eu pego tudo. Alguidares, plásticos, pratos, tecidos, garrafas, né? Já falei isso. Velas, espelhos, taças, materiais de vidro. Na natureza, só são entregues as oferendas, ou seja, os frutos, as flores, grãos e os mais variados tipos de Adimu Orixá. Adimu é o tipo de oferenda que se faz a Orixá. Essa é a denominação que se dá a esse tipo de oferenda, esse tipo de ritual que você faz para ofertar o seu Orixá. Tem gente que fala que é comida seca, né? Não está errado também. As bebidas são despejadas no local e os seus recipientes descartados no lixo. Assim, não danificam o meio ambiente, evitando tornar-se mais um lixo desnecessário na natureza ou no meio urbano. Afinal de contas, tem muita gente que vai e deixa na encruzilhada também, né? Então é importante, é interessante que as pessoas tenham esse cuidado todo. Aí. Capítulo 2. Elementos biodegradáveis. Olha, gente, eu vou te falar bem uma coisa, viu? Eu fiquei muito faceiro com esse e-book, muito faceiro. Eu sempre tiro foto da minha macumba. Eu falei, bom, uma hora eu vou usar, né? E aí serviu de capa para esse capítulo aqui desse e-book aqui que eu tô dando para vocês. Bom, vamos lá. Página 11. Recipientes orgânicos que podem ser colocadas as oferendas. Folhas. O despacho pode ser feito em folhas de mamona, taioba, folhas de banana. Deste modo, não afetarão de forma negativa a natureza. Balaios de cipó. Por exemplo, balaios de cipó é o próprio cipó que é feito todo aquele balaio, entende? É uma cesta. Então aquilo ali com o tempo acaba sendo o quê? Mato, capim, é da própria natureza, então é biodegradável, né? Eu penso dessa forma aí. Depende o que você vai colocar ali dentro. Então depende, tudo vai depender de você, como você vai fazer a sua oferenda. Cabaças e coités. As cabaças e coités já são elementos da natureza e por isso são opções biodegradáveis para despachar as oferendas. Bom, cabaça, com o tempo ela vai danificando, ela vai apodrecendo, então é melhor ainda. O coité é o quê? É a casca do coco. Então o coco é serrado, né? Geralmente nas casas de artigo religioso sempre vende coité. Então é o coco, então ali você coloca e é uma casca, né? Então é da própria natureza, não faz mal não. E aqui eu coloquei na página 12 alguns dos locais que você pode geralmente encontrar, né, uma oferenda ali, uma oferenda no despacho consciente, né, ou uma lambança, vamos falar bem assim. Porque, gente, vamos falar bem a verdade. Quando você faz algo correto, quando você tem uma postura exemplar, deve ser aplaudido. Agora, quando você tem uma postura que deixa a desejar, não tem como ter elogio, não tem como escolher palavra. É uma lambança, entendeu? Então, assim, é fundamental que as pessoas tenham consciência. Então, assim, já existe o preconceito com o povo de axé. O povo de axé já é visto como povo porco, religião de pobre, porque tem gente que pensa assim. Eu tinha um amigo que uma vez teve a ousadia de falar para mim que a minha religião era de preto, que a minha religião era de pobre. Eu falei, engraçado. Eu falei, e religião tem classificação de pobre, de rico? Perguntei para ele. Porque assim, a Ivete Sangalo é macumbeira, né? A Xuxa pisou na macumba, se ela tá até hoje eu não sei, né? Enfim, tem vários artistas. Thaís Araújo, ela é iniciada para Oiá, pelo que eu sei, né? Existe uma que é da minha família de santo, que é a Paola Oliveira, e ela é Eked, inclusive, tá? A Paola Oliveira é Eked de Oxum, tá? Anitta, outra. Então, nenhum desses aí são pobrezinho, né? Então, o que acontece? É uma grande ignorância.
E assim, religião não está ali para selecionar, você é rico, você é pobre, você vai entrar, você não vai entrar. Não existe isso. Não existe isso. Então assim, ó, pessoal, é tudo colorir que fala, tudo louco, tudo colorir. Bom, então o que acontece? São os lugares que geralmente a gente encontra os despachos, que são as lambanças ou os despachos conscientes. Estradas, caminhos, praças, encruzilhadas, matas, campos. Quem nunca foi lá oferecer uma oferenda para Pombagira na encruzilhada, né? Quem nunca? Bom, e as cachoeiras, rios e mares. Essa parte aqui é fundamental. Não vou usar outra palavra, afinal de contas é um workshop, né? Alguns fiéis amam oferecer espelhos para Oxum, Iemonjá e Logun Edé. Lembre-se que o reflexo das águas é o grande espelho dessas divindades e representa o elemento água. O espelho representa o elemento água. Existe aquela história de Narciso, né? Que ele viu o reflexo dele na água. Então, as águas são o próprio abebé dessas divindades. Portanto, não se enfeita o pavão. Vou repetir de novo. Portanto, não se enfeita o pavão. Dentro de um despacho consciente, é coerente dispensar o barco de Iemanjá. Afinal de contas, a mãe cujos filhos são peixes aprecia os rios e mares muito bem limpos. Todo mundo sabe que Iemonjá é a grande rainha das águas. Então, não adianta você jogar um barquinho de isopor achando que está agradando ela, meter perfume na água, colocar um monte de garrafa, um monte de sujeira. Gente, vocês já viram o dia 2 de fevereiro? Ou se não, final de ano? É tanto lixo que fica no mar, é tanto lixo, é tanta coisa que fica. E assim, geralmente todo mundo é assim. Ah, eu não gosto de macumba, Exu, Deus me livre, chuta que é macumba. Mas virou o ano, né? Virou o ano, todo mundo tá pulando as 7 ondas, todo mundo tá comendo lá o caroço da uva, todo mundo quer um ritual, todo mundo quer um banho, né? Todo mundo quer fazer um pedido ali na boca da garrafa de champanhe, entregar para a entidade, né? É uma dica que dá para se fazer também. Acabei de entregar essa dica aqui para vocês. Então, pessoal, o que acontece? As pessoas são hipócritas. Nossa religião, nosso axé, muitas vezes as pessoas tratam de uma forma desprezível, tratando como se a nossa religião não fosse nada e fosse menor. Só que, dia de finado, todo mundo, ou melhor, quase todas as pessoas, têm os seus entes queridos. E no dia de finados, leva no cemitério flores, água, alguns levam pão também, velas. Isso não é oferenda, isso não é macumba, isso não é despacho, isso não é ritual? Sim, isso tudo é ritual. Então essas pessoas, elas fazem os rituais dela, principalmente quando você vai na igreja, é um tipo de ritual. Só que o ritual do candomblessista, do umbandista, não, é coisa do diabo. Já tiveram a capacidade de me perguntar se eu sacrificava cachorro? Não, não existe isso. Então assim, pessoal, só voltando aqui, né, essa consideração aqui, não deixem espelhos nas águas. Oxum, Iemonjá, Logun Edé e todas as divindades das águas agradece e pede que você não deixe espelho na água. Por favor, deixe espelho no pé do seu pai Logun Edé, da sua mãe Oxum, da sua mãe Iemanjá, entendeu? As águas é o próprio reflexo, é o próprio abebé dessas divindades aí. Página 13. Como colocar sua oferenda em objetos biodegradáveis. Pessoal, quando chegar, já que a gente começou esse projeto de despacho consciente, eu tenho total interesse de dar continuidade e de criar novas estratégias de conscientização. Então esse projeto, ele é um projeto que ele nasceu numa época que minha vida assim tava aquela correria, sabe? Então, assim, esse projeto vai ter continuidade. Então, quando for ter 2 de fevereiro, da nossa mãe Iemanjá, eu vou dar algumas dicas daquilo que você pode fazer para agradar Iemanjá também. Flores é uma delas, entendeu? Então, flores brancas, lírios, perfeito, tá? Vamos lá.
página 13. Como colocar sua oferenda em objetos biodegradáveis. Observação. O terreiro é o lugar adequado para arriar as oferendas e fazer todos os devidos oferecimentos às energias espirituais, pois existem assentamentos, firmezas, ibás, ojubós, enfim. Deixe para acender velas, fazer uso de taças e outros tipos de práticas dentro do seu axé, dentro do seu terreiro, tá bom? Só deve ir para a natureza os elementos biodegradáveis que não agridem a mãe natureza. Então, não adianta... Bom, aqui já vai explicar toda essa parte aqui, tá? É isso aí, pessoal. Para quem está entrando agora, seja bem-vindo. Esse é o workshop, Projeto Despacho Consciente, o Dever Ancestral. Estamos na página 13. Então, assim, se você fizer o download do e-book, a diferença é que eu estou explicando passo a passo. Tem algumas considerações que são pessoais minhas, que não estão no e-book. Então, se você quiser ler ele, se você quiser ter ele para você, faz o download, ele é todinho seu e no final tem um bônus. Então, uma coisa que eu peço para todo mundo que está aqui, para essas 18 pessoas que estão aqui hoje, que compartilhe, que envie para o maior número de pessoas, né? Afinal de contas, vai ajudar nessa questão de conscientização aí. E agora é a hora do copo de água, né? Então, página 13. Evite levar velas para a natureza. Aqui a gente colocou até uma velinha do lado, né? Para iluminar a cabeça do pessoal, para não fazer meleca ali. Porque a coisa está séria, viu, pessoal? É interessante ter cuidado com as velas acendidas, afinal, podem causar acidentes. Eu vou contar uma história, porque eu sou desses, tá? Como incêndios e danificar o meio ambiente. Vamos lá. Tinha uma mãe de santo aqui em Campo Grande, isso é uma consulente que frequenta aqui, ela estava me contando, né? Ela era de um terreiro e ela estava me contando que a mãe de santo foi fazer uma firmeza para uma entidade do mato seco, ó. Fogo e mato seco. Gente, tem coisa que já é lógica. Quando você pensa, você analisa todas as hipóteses daquilo que pode acontecer, você já deduz que aquilo ali não vai ser de axé, que aquilo ali não vai ter um bom final. Aí a mãe de santo, sacerdotisa, pois é, foi e acendeu uma vela no meio do mato seco. A vela caiu. E aí o que aconteceu? Pegou fogo em tudo. O pessoal entrou no carro e se mandou. E aí? Quem se ferra é a natureza, né? Principalmente agosto, pessoal. É interessante que as pessoas tenham muito cuidado, época de seca. Esse ano a gente enfrentou esse problema, esse grande problema que teve no Pantanal, né? Essas queimadas que teve no Pantanal. Então, assim, tudo isso é muito triste. Tanto de animal que morre. Então, assim, eu tenho... Ossan, o Ewo de Ossan é o fogo. O Ewo de Ossan é o fogo. Então, você que vai lá acender vela no mato e botar fogo no mato, você vai arrumar encrenca com Ossan. Entendeu? É o Ewo dessa divindade. E o grande amor dessa divindade são as folhas, são as matas, são as árvores. Então você não pode botar fogo na mata. Caso isso aconteça, não um acidente, e sim você levar uma vela. Vamos voltar aqui. Caso isso aconteça, a questão do acidente, caso isso aconteça, é um grande desrespeito com a espiritualidade daquele local. Se Ossan é o senhor das matas e das folhas, incendiar as suas matas seria uma terrível ofensa com essa divindade. Pense nisso. As águas possuem um dono, as matas também. É nossa responsabilidade zelar pela natureza. Página 14. Dicas. Essa é a parte polêmica. Essa é a parte bem polêmica. Se você deseja acender velas em um ritual na natureza, afaste as folhas. Você afasta as folhas, sabe, a terra. Ali você coloca a vela.
ali você acende e você cuida, você fica de olho, você acompanha, você cuida, aproveita ali para fazer suas orações, seus pedidos, e quando toda a vela apagar, você pode fazer o seguinte: você junta aquela parafina e leva embora, porque a parafina ela não pode ficar na natureza. A parafina ela vai fazer mal para a natureza, e a parafina ela não faz parte da natureza. A parafina ela é do homem. O homem criou a parafina, né? Então é isso aí. Então assim, só frisando essa parte, quem levar uma vela para a natureza fica até o final, né? Ou se não, acende a vela pela metade, coloca uma vela pequena, entendeu? Coloca uma vela pequena, é a intenção, não é a quantidade de horas que aquela vela vai ficar queimando, levando em conta que você pode ter um altar, levando em conta que você tem terreiro. Pois é, parafina é inflamável também, né? Boa, Yuri. Então o que acontece? Você tem terreiro, você tem casa de axé, você pode ter um altarzinho na sua casa, coloca lá seu santinho, coloca lá seu orixá, né? Depois eu até mostro pra vocês, eu tenho algumas imagens que eu ganhei de presente. Eu tenho uma que eu comprei de Oxoguian, e tem uma que eu ganhei de Oxum, e tem uma que é da Mãe Nercina aqui, que é de Oiai, que é grande, que veio lá da Bahia. E, enfim, você pode ali ter o seu ato de fé. Para você ter o seu ato de fé, você não precisa destruir a natureza, tá? É fundamental que você não deixe a parafina e a vela pegando fogo na natureza, viu, pessoal? E aqui é a minha dica para vocês. Ao encontrar alguidares, pratos, taças e outros elementos perdidos na natureza, limpe-os e os reutilize em futuras oferendas. É isso aí, você pode sim ir lá, pegar aquele alguidar, limpar ele e usar no seu terreiro, usar na sua casa de axé. Gente, tá ali na natureza, entendeu? A energia, ela não vai ficar ali apegada naquele objeto. Esse alguidar aqui ele é meu, ninguém pode pegar nesse alguidar. Esse copo, não é dessa forma que acontece. Esse espelhinho que vocês deixaram aqui, não é assim. Deixou ali, você pega. Uma vez eu estava na natureza, eu fui tomar meu bom banho de cachoeira, e ali tinha um rapaz que ele pegava o espelhinho de Oxum e ali ria, brincava, tirava onda, entendeu? Então assim, sabe? Não adianta ficar na natureza. Você pode muito bem pegar aquele prato, pegar aquele alguidar, limpar ele e levar para sua casa, reutilizar em uma futura oferenda. O meu irmão Rafael de Ossan, é um costume na nossa casa de axé, reaproveitar. Então lá existe a Cachoeira do Palomar, geralmente vai alguns ebomes, e até a cachoeira, e ali, né? Ali pega aqueles alguidares, pega aqueles pratos e reutiliza. É aquele velho ditado, gente, lavou tá novo, tá? E é no bom sentido, viu? Então, esses alguidares você pode pegar, esses pratos, é tudo reutilizável. Feio, porque eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim: credo, pai, vai pegar alguidar dos outros. Que horror, pai, vai pegar prato, que nojo, eu vou colocar minha mão naquilo ali. Gente, não se faça. Feio é deixar aquilo ali na natureza. Se você não retira, você é conivente com aquela galera lambona que vai lá e deixa tudo lá, tá? Nosso pai Ossan, nosso pai Oxóssi, nosso pai Logun Edé não vai ficar feliz com essa sujeira toda na natureza, divindade nenhuma. Então, feio são esses objetos na natureza e não reaproveitar esses elementos aí. Sim, a Bian pode fazer. Como proceder? Peça licença, demonstre respeito. Tudo no mundo espiritual é fundamental que você tenha respeito. É fundamental. Muitas pessoas acham que porque sorriem na frente do seu zelador, porque fingem ser aquele bom moço, aquela boa moça, acha que está tudo certo. Você engana o ser humano, o orixá não. O orixá, a espiritualidade, sabe quem é você. Então, se você chegou ali, você encontrou aquela jarra de água, né? Fazendo aquele feitiço bravo ali, brincadeira. Então você encontrou aquela jarra de água ali, nossa, tem uma água ali, meu Deus, isso aqui é um feitiço, uma oferenda, porque é assim que o pessoal pensa. Você demonstra respeito. Vou mostrar aqui para vocês.
tira a água. Imagine que essa jarra está vazia. Você lava com a própria água do rio. Coloca debaixo do seu braço e vai embora. Coloca na sua boa sacolinha, que você vai levar uma sacola descartável para a natureza. Afinal de contas, hoje em dia, existe tantos supermercados que vendem, né, sacola reaproveitável, que é ecológica, que fala, né? Então ali você leva, você coloca ali os pratos, os alguidares, lava na natureza, você leva, pega um monte de folha, eu geralmente pego aquele monte de mato, eu pego uma árvore, pego umas folhas de uma árvore, um arbusto, sabe, para poder fazer de bucha. Engraçado, né? Pois é, eu faço isso. Quem me vê aqui todo colorido aqui, me imagina que lá na natureza eu vou pegar os alguidares, eu pego, faço de bucha ali, eu ensino os meus filhos a fazerem e depois trago pro terreiro. Tá com medo de ter carrego? Passa uma água de sal grosso naquilo ali. Ó, a correnteza já vai levar, porque a água do rio, da cachoeira, já é um próprio purificador. Tá com dúvida? Você desconfia, né, da origem desse prato, quem fez, o que pediu, chega na sua casa, faz um balde de sal grosso, enfia aquele alguidar ali, enfia tudo ali dentro, entendeu? Lava depois com bastante sabão, que boa, tá, gente? Dei que boa aqui como exemplo, mas sabão já é o suficiente, tá? Tô brincando aqui com vocês. Então isso já é o suficiente para neutralizar qualquer negatividade. Energia ruim não gosta de sujeira, tá bom? Um conselho que o meu zelador sempre deu foi o seguinte: para não pegar alguidares que tem egé, né? Sangue, que não tem sangue. Mas eu vou te ser sincero, o que eu faço é o seguinte: se eu vejo, mesmo assim eu lavo, passo sabão, limpo tudo e reutilizo, tá? Eu faço dessa forma, o ensinamento que eu tive foi esse. Eu sou bem sincero, tá? Bom, observação fundamental. Não é aconselhável reaproveitar objetos encontrados no cemitério. Isso é uma outra problemática. E aqueles que estiverem envolvidos por panos pretos. Os despachos que julgarem não reaproveitáveis, dispensem no lixo. Então o que acontece? O que seria, babá, um despacho não reaproveitável? Se você olhou ali, viu que está aquele monte de pano preto, ali, você viu aquilo ali tudo, o que eu faria? Não vou deixar nada dessa sujeira ali na natureza. Pego um bom saco de lixo, peço a Go, né? Coloco dentro do saco de lixo, né? Existe um rapaz que ele mandou mensagem para mim hoje, que existe a coleta seletiva, né? E como ele trabalha, ele falou que ele pode conversar com alguns amigos, conversar com a Solurb, que é uma empresa aqui de Campo Grande, e ir até a Cachoeira da Macumba e ali recolher todo aquele lixo. É interessantíssimo, porque imagina você trazer no seu carro todo aquele lixo. Então dá para se fazer, né? Mas se tiver uma estratégia como essa, ali já é uma outra situação. Então, pessoal, você pode ir na natureza, seja você a Bian, Ebome, seja quem você for, e fazer isso. Ah, pai, eu voltei e senti que eu tô com uma energia ruim. Toma um banho, entendeu? Você vai para a natureza no final de tudo, toma um banho de cachoeira, você pega umas folhas, faz algumas folhas, alguns banhos, toma da cabeça aos pés, pronto, energia ótima, energia nova. Leva um sabão de coco, ou se não, compra um Oxê Dudu, tá? Um sabão africano, lava a sua cabeça, lava o seu ori todo. Você, além de fazer uma benfeitoria, você, além de ajudar a natureza, você, além de ter uma atitude de cidadão também, você acaba, no final, se cuidando espiritualmente. Você tomou um banho de cachoeira, você teve um dia de lazer, você foi um ser humano útil. Capítulo 3, o presente do autor. Oferenda para caboclo. Essas entidades são entidades muito especiais. Existem alguns zeladores, algumas pessoas que não gostam de entidade. Eu acho uma grande ignorância, sinceramente. Porque quando os nossos ancestrais africanos chegaram aqui no Brasil, índio já era o dono da terra. Essa terra, ela possui uma ancestralidade.
E essa ancestralidade, ela é os nossos caboclos. Eles são os nossos ancestrais. Portanto, eles são os donos da terra. E eles devem sim ser reverenciados e cultuados. Devem receber toda o respeito das pessoas. É fundamental isso. Se tratando da defesa da natureza, nada melhor do que mencionar os guerreiros e defensores das matas brasileiras. Afinal, o caboclo é o dono da terra. Oferendar caboclo pode ser para agradecer e simplesmente demonstrar a sua fé. Cultuamos essas entidades para pedir saúde, bons caminhos, trabalho, prosperidade, proteção, enfim, uma variedade de situações. Então nós cultuamos caboclo para que nós tenhamos tudo isso e muito mais, ou simplesmente para poder agradecer. Afinal de contas, são entidades que são fundamentais na vida do ser humano. Quem nunca recebeu a ajuda dessas entidades? Quem nunca esteve em um momento que precisava da ajuda dessas entidades? Os caboclos podem ajudar em todas essas questões, pois a sua essência é cercada de valentia, humildade e sabedoria. O caboclo luta e defende a sua aldeia. Ele dá a volta e pega: mãe, eu tô na live. Mãe, tô na live. Não posso agora, mãe. Aberto ali, mãe, na porta. Tá todo mundo vendo isso aqui, viu? Bom, gente, ao vivo, né? Bora lá. Oferenda para caboclo. Primeiro passo. Bom, expliquei essa parte. Primeiro passo. Permissão para adentrar. Na entrada da mata, coloque 3 folhas de mamona. Então você vai pegar a folha de mamona, você vai lavar, você vai limpar e você vai ter ela limpa para você poder colocar e depositar a oferenda. É importante que você peça licença a Agô. A mata, ela tem dono. Todo mundo conhece os Itãs de Ossan, que quando ele não é reverenciado, é uma divindade que acaba brincando com as pessoas e pregando peças realmente. Exu não é diferente. Então, quando você adentra a mata, é fundamental que você tenha respeito. Ali não é seu território. Não é porque está cheio de folha, porque está cheio de árvore, não está escrito casa de fulano, que ali é casa de ninguém. Não, não é assim. Então, quando você entra em uma mata, existem os caboclos. E é assim, muita gente acha que o cemitério é o lugar que é cheio de espírito. Doce engano. A mata, ela é cheia de espíritos, cheia de divindades, cheia e repleta de energias. Então é fundamental que você demonstre respeito para poder entrar na mata também. Afinal de contas, todo mundo precisa de proteção, né? E a mata geralmente tem bichos peçonhentos, cobras, enfim. Enfim, você vai colocar a folha de mamona, né? E você vai depositar a oferenda de cada divindade. Exu, Ogum e Ossan. Exu é o senhor do caminho, Ogum também. Então, tudo que se faz, primeiro se reverencia Exu, e Ossan, porque é o senhor da mata, né? Ossan tem que ser reverenciado. E independente de qualquer coisa, quando você reverencia uma divindade, isso sempre vai ter um impacto positivo na sua vida. Você vai ter axé na sua vida. Finque uma moeda em cada caçá e os coloque em cima de cada folha de mamona. Regue com dendê por cima, fazendo os seus pedidos e pedindo licença para adentrar a mata. Segundo passo. Ali, o segundo passo definitivamente é a oferenda para o caboclo, né? Bom, o que você vai precisar são as 7 espigas já cozidas, 7 tipos de frutas doces, 7 charutos, ou você pode também optar por o cigarro de palha. Ele não queima até o final, ele apaga muito rápido, então vai ser o suficiente para você poder baforar ali em cima também. 7 doces de abóbora ou doce de banana,
tá? Representando essa doçura aí. E 7 folhas de saião, um coité e 7 pequenos pedaços de fumo de rolo. E um vinho tinto suave. Bom, vamos para a prática, né? Pessoal, muito importante que é o seguinte, esse vídeo eu vou fazer esse vídeo, tudo acontece, né? Quando a gente está na live, tudo acontece, né? E eu já fecho geralmente a porta aqui, já para não ter incidente nenhum, mas, enfim, o que acontece? Essa entrega de caboclo, eu acho interessante fazer um vídeo e na mata não pega sinal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo na mata, como eu faria, com todos esses ingredientes e vou postar no meu canal do YouTube. Então é fundamental que você me siga ali no canal do YouTube, para que você possa acompanhar também esse trabalho. Perfeccionista justamente, Yuri. Sou sim. Bom, entrega para caboclo e boiadeiro. Busque uma árvore frondosa e sem espinhos, ou um campo bem bonito, se for para boiadeiro, tá? Você só vai procurar um campo realmente se for para boiadeiro. Boiadeiro ali você pode colocar alguns outros ingredientes também, como carne seca, enfim. Vamos seguir essa lista, mas tem uma outra variedade que dá para se fazer também. Ali você vai procurar uma árvore bem frondosa, uma árvore bem bonita, tá? Na raiz da árvore arrume as folhas de banana. O que você vai fazer? A folha de banana, você não vai pegar aquele talo inteiro, entende? E levar ele inteiro. Não, você vai tirar. Geralmente quem faz a caçar sabe como tirar a folha da banana e tirar aquele talo. Importante, aquele talo, ele não pode entrar dentro de casa e aquele talo tem que ser cortado em partes. Não se leva para dentro de casa, porque senão entende-se que nós levamos egum para dentro de casa. Por isso não se leva o talo da bananeira para dentro de casa, tá? Então você enrola todas essas folhas, limpa ela bem bonitinho para você poder espalhar e montar. Vai ser como se fosse um pano, um tecido, tá? Ali que vai separar o chão, o solo, né, da oferenda. Então vai ficar bem bonito e bem natural também. Arrume as folhas de banana de forma bem caprichosa. Nesse momento, utilize da sua fé e da sua criatividade para organizar as oferendas. Imagine as frutas bem organizadas sobre as folhas de banana, as espigas em volta das frutas, os doces sobre as frutas, as folhas de saião em volta da oferenda e os rolos de fumo, tudo por cima das frutas também. Agora é hora de despejar um pouco do vinho de forma circular em torno da oferenda. Não é sobre a oferenda, é em volta da oferenda. Então você pode colocar, por exemplo, digamos que você arrumou um espaço. Deixa eu ver como que eu vou ver para vocês. Imagine aqui 4 palmos, né, de folha de banana, um quadrado, um retângulo, e ali você vai colocar em volta desse retângulo, não em cima da oferenda. Então você vai despejar de forma circular em volta da oferenda. Não se esqueça de colocar, ou na verdade de deixar um pouco de vinho para poder colocar no coité e arrumar ali próximo à oferenda. Então imagine o seguinte, que ali estão as frutas, a espiga, o fumo, porque é costume dar rolo de fumo para boiadeiro, para caboclo, né? Então é fundamental que você coloque ali pertinho o coité. E você vai arrumar tudo isso junto da oferenda. Acenda os charutos ou cigarro de palha, igual foi a minha dica aqui. E bafore. Então você não vai tragar essa fumaça. Você vai pegar, vai em volta. A fumaça, ela vai energizar aquela oferenda e ela vai espantar qualquer tipo de negatividade também que talvez possa estar ali também. Entendeu? Então você vai soprar, vai baforar ali em cima e você vai arrumar aquele charuto tudo em volta da oferenda. Enquanto isso, você vai fazer seus pedidos com muita vontade, com muita fé. Toda oferenda que se faz, é fundamental que as pessoas elas tenham fé, que elas saibam aquilo que elas querem, que elas peçam com vontade.
Existe uma coisa muito engraçada com as entidades, que é assim, geralmente, quando a pessoa não sabe aquilo que ela quer, ela procura uma entidade, a entidade fala, mas meu filho, você sabe o que você quer, como que eu vou te ajudar? Você tem que saber aquilo que você quer para que eu possa te ajudar. E saber o que você quer, muitas vezes está ligado com a vontade, com a força de vontade de um ser humano também, tá? Enfim, enquanto você for arrumando, você pode ir cantando para caboclo, você vai saudando essas entidades, você vai chamando por elas. Se for uma entidade que você conhece, se for a sua entidade, ali você fala, meu caboclo fulano de tal, meu boiadeiro fulano de tal. O meu boiadeiro se chama José das Matas. Então ali você vai fazendo a oferenda, você vai fazendo seus pedidos, você vai cantando, você vai louvando, você vai chamando, para que aquela energia ela tome de conta e que ela te reconheça. Coloque intensidade sim em tudo aquilo que você for fazer, tá? Bom, observação do autor. Fez todas as suas orações e agradeceu, a energia é fabulosa, né? Porque todo mundo sabe que quando a gente procura uma divindade, quando a gente procura um orixá, quando a gente procura uma entidade, o momento que você oferenda, o momento de uma festividade ou uma simples oferenda, você consegue sentir a energia daquela entidade. Você consegue dividir de todo aquele axé. E aquele axé, ele fica com você também. Quando você vai para sua casa, você leva um pouco daquela energia. E aquela energia, ela te dá força de vontade, ela te dá equilíbrio, ela te dá esperança, ela te dá motivação. Ela te dá também jogo de cintura também para que você possa se reinventar também, né? Tenho certeza que muitos vão questionar sobre a ausência das velas na oferenda de caboclo. Mas você pode acender no seu altar chegando em casa ou acender as velas no local e esperar até que elas queimem por completo. Então o que acontece? A dica é que eu dei lá atrás, leva uma vela pequena, entendeu? Não vai demorar tanto tempo, fininha, pequena. Ali você acende e a parafina você tira, não deixa ali, porque a parafina ela é inflamável e ela não pertence à natureza. Agora não se esqueça de levar embora as sacolas plásticas, a garrafa de vinho e tudo aquilo que não pertence à natureza. Deixar lixo na mata, nas águas, é uma grande ofensa aos orixás e a todas as entidades. Lembre-se que a natureza é um presente de Deus, é um presente de Olodumare. Dentro do candomblé nós temos um Deus, ele se chama Olodumare, é o Senhor e é o arquiteto do universo. Ele é a grande divindade, tá? Olodumare, para quem não sabe. Capaz de suprir e energizar todos os seres vivos. É nossa obrigação ancestral zelar por aquilo que está ao nosso alcance, gratuitamente. De nada vale levar oferendas e deixar lixo na casa do orixá. Um despacho consciente garante um pedido realizado. Então, pessoal, é isso aí. Existe esse e-book para quem chegou agora, né? Essa parte que aparece o autor. E essa parte aqui, inclusive a Mari, ela foi comigo nesse dia. Lembra, filha, que a gente encontrou aquela mesa da Mariazinha e do Joãozinho? Colocaram ali, ó, 1 metro de tecido cor-de-rosa, 1 metro de tecido azul. O pessoal não teve o trabalho nem de abrir a bala pro Cosminho. Então, esse é o recado. Menos lixo, mais natureza, mais axé. Essa aqui é a oferenda que eu considero assim totalmente reprovável. Se você ver, vai ter um bolo ali que tem um prato de papelão, né? E, enfim, muita sujeira, muito lixo. Então, orixá nunca vai ficar feliz com tudo isso. É fundamental que as pessoas tenham consciência. Por isso que eu digo para vocês que vocês possam divulgar com o maior número de pessoas e que vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês também. Porque quando você honra os seus orixás, quando você honra tudo aquilo que você aprendeu dentro de uma casa de axé, com certeza o orixá ele sempre está do lado de quem tem razão, de quem age com verdade, de quem tem postura.
Lembra daquela parte que eu digo que se você encontrar um despacho na natureza, você pode sim pegar, sendo você Abian, sendo você Yaô, sendo você o que você for, não é um impedimento. Logicamente que quem está de preceito é uma outra história, totalmente diferente. Então, quando você vai na natureza e você tem esse cuidado, quando você tem esse tipo de atitude, você está honrando a sua ancestralidade, você está honrando o caboclo, você está honrando os seus orixás. E você, além de tudo, você está fazendo a sua diferença como cidadão. Eu falei aqui no começo da live que geralmente as pessoas, quando elas estudam, todo mundo quando estuda, sabe dessa questão de conscientização de meio ambiente. Quando você tira CNH, você estuda sobre isso também. Existe um capítulo, existe um conteúdo que é meio ambiente. Então as pessoas, elas têm que ter esse tipo de consciência, pessoal. Chegamos ao fim do workshop. Gostaram? E é isso aí, pessoal. É isso aí. Espero que vocês gostem, que vocês coloquem em prática e que todo mundo que fizer essa oferenda de caboclo, né, compartilha e coloca ali hashtag despacho consciente. Me marca também, porque eu vou repostar aqui no meu Instagram. Quando você tem esse tipo de atitude, é interessante que você acaba... Nossa, mas fulano está colocando hashtag despacho consciente? O que ele quer dizer com isso? Da onde que veio tudo isso? Por que ele está fazendo tudo isso? Então, de uma certa forma, existem pessoas que realmente são lambonas, não estão nem aí para nada. São pessoas que, como ser humano, deixam muito a desejar. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: façam a diferença. O importante é que vocês façam a diferença. Quando alguém faz a diferença, alguma coisa muda, né? Hoje eu estou aqui tentando fazer a minha parte. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha em cada uma das pessoas que passaram pela minha live aqui hoje. E essa live ela vai ficar salva para que as pessoas possam ter acesso também. E vou tentar também gravar e deixar no canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por vocês terem ficado até o final desse workshop. E eu espero que tenha sido muito útil para vocês também. Axé. Que Pai Logum Edé abençoe a todos e que Bobo Yorô abençoe grandemente a vida de cada um. Axé. Uma boa noite, um bom sábado, um bom final de semana a todos vocês. Axé. Até a próxima, viu?